Reedição da última final da Copa Verde entre Vila Nova e Paysandu. A segunda rodada da Série B promete demais. Tem um Operário que assombrou a equipe do Criciúma em pleno Heriberto Rios, numa provável estreia de Humberto Louser comandando a equipe do Novo Horizontino diante do Volta Redonda. Os pressionados, Atlético Paranaense e Criciúma frente a frente. Enfim, vou trabalhar sobre todos os jogos dessa segunda rodada, traçando os favoritismos ou tendências, quem deve levar melhor nessa segunda rodada da Série B. Também vou trazer informações sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar cada um dos jogos. Todos eles são transmitidos pela Disney Plus, mas tem também Desimpedidos e Rede TV, com essa segunda rodada tendo jogos também em que eu vou especificar para você. Já vou pedindo aqui para você ficar à vontade e deixar o seu palpite, o que você está esperando para essa segunda rodada da competição, e também trazendo um convite. No canal já tem disponível um resumo sobre tudo o que aconteceu, com alguns destaques da primeira rodada da competição, o que surpreendeu, o que ficou dentro do esperado. Vou deixar o card aqui em algum espaço da tela. E bora lá, antes de dar sequência, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também em grupos de amigos e torcedores. Isso faz com que eu produza ainda mais conteúdos como esse por aqui. Tem conteúdo, tem vídeo quase que diário sobre a Série B do Campeonato Brasileiro aqui no canal. Mas bora lá, já partindo aqui para os pontos dos jogos e dos favoritismos para essa segunda rodada. Vou trabalhar sobre os jogos e talvez também sobre algumas pontuações, assim como eu fiz na primeira rodada, em que o aproveitamento foi na casa dos 80%. Vou trabalhar sobre os jogos que eu acredito que estão em aberto, jogos que tendem a ter algum equilíbrio, e aí eu vou marcando com um asterisco, e os jogos que eu entendo que se tem um favoritismo para um lado ou para o outro. Pode acontecer, inclusive, de eu utilizar os dois itens em um mesmo jogo. Vai acontecer isso. Começando a rodada na quinta-feira, dia 10, 19 horas, na Liga Arena. Tem um Atlético Paranaense pressionado, um Barbieri pressionado. Apesar, inclusive eu fiz um pós-jogo para Paysandu e Atlético Paranaense no Mangueirão. E eu pontuei que, apesar de ter vencido, foi um Atlético que ficou muito distante de convencer. E, ironicamente, no segundo tempo em que o Atlético foi muito mal, foi justamente quando conseguiu o gol da vitória. E, assim, também distante de ter sido um Paysandu brilhante, mas foi um Atlético muito abaixo. E se tem um Atlético recebendo o Criciúma, que não foi bem. As duas equipes, inclusive, caíram de forma precoce em seus respectivos estaduais. Assim, são duas equipes que carregam alguma pressão para essa segunda rodada. O que eu trago de avaliação, assim, de favoritismo ou de tendência? Eu acredito que muito a partir do fator grupo, de fator peças do elenco, dá para colocar alguma carga de uma tendência ou de favoritismo para a equipe do Atlético, mas de uma forma geral é um jogo em que as duas equipes precisam entregar mais, em que as duas equipes ainda não convenceram. Então eu coloco esse asterisco de um jogo em aberto, mas para não ficar em cima do muro, coloco em uma tendência de vitória para a equipe paranaense, jogando dentro de casa, jogando na Liga Arena. Cuiabá e Avaí, duas equipes que vivem ali momentos um pouco diferentes. Se tem um Avaí ainda no início de projeto do Jair Ventura, que empatou dentro de casa contra o Novo Horizontino, mas um jogo em que por muito pouco, ainda no primeiro tempo, o Avaí não deixou escapar. No primeiro tempo, que eu falo nos primeiros minutos do primeiro tempo, tomou 1-0 para o Novo Horizontino com o gol do Jean Imer, e logo depois o Robson teve a oportunidade de fazer um segundo gol, e se faz um segundo gol, dificilmente o Avaí iria buscar o empate. Contra um Cuiabá que estreou bem, estreou com a vitória fora de casa, um Cuiabá comandado pelo Guto, que também pegou o carro andando, mas com um tempo um pouco maior de trabalho. Aqui eu vou com esse mesmo pensamento do primeiro jogo. Também jogo acontecendo no dia 10, às 21 horas e 30 minutos na Arena Pantanal. Ou a equipe mandante, ou uma tendência de um equilíbrio, uma tendência de um jogo em aberto. O outro jogo, aqui eu já vou apostando um pouco mais na equipe visitante. Coritiba de Mozart diante
da Chapecoense e do Dalpozo. Chapecoense que, a nível de ir longe no campeonato estadual, chegou à grande decisão do campeonato catarinense, inclusive diante do Avaí, num jogo com algumas polêmicas contra a arbitragem, de algumas contestações contra a arbitragem. Mas, assim, a nível de bater o olho no elenco da Chapecoense, entender que ela pode ser muito competitiva contra o Coritiba, eu não vejo isso. Apesar de entender que o Dalpozo é um técnico experiente, é um técnico que tem bons trabalhos no currículo, mas aqui, avaliando principalmente a nível de grupo, avaliando nível de forças individuais e de próprio comando técnico também. Você tem um Coritiba com o Moza, que sabe muito bem traçar rotas na Série B, Coritiba que estreou vencendo inclusive na competição. Então aqui, favoritismo para a equipe visitante, esse jogo já acontecendo no sábado às 16 horas. Aqui, um jogo que poderia ser melhor. E por que eu tô falando que poderia ser melhor antes mesmo dele acontecer? Final, né? Reedição da última final da Copa Verde, né? E o grande problema é justamente a Copa Verde, né? Tem um jogo o primeiro jogo da final do regional nesse meio de semana, que envolve o Paysandu, e talvez o Paysandu não chegue tão inteiro para esse jogo no Onésio Brasileiro. Deve ter um desgaste do primeiro jogo da final do regional, contra um Vila Nova que vem com alguma sede de vingança pelo 10-0. Para quem não lembra, aquela final da Copa Verde da última temporada teve um placar agregado de 10-0. E aí tem também o fator de um Vila jogando dentro de casa. Então aqui eu coloco um tom por todos esses motivos, por um tom de alguma tendência para a equipe goiana. Seguindo aqui na lista dos jogos, fique à vontade para deixar a sua opinião contrária ou não, tá? Pode palpitar aqui abaixo, fique à vontade. E daqui a pouco eu vou falar sobre as transmissões dos jogos, onde você vai poder acompanhar cada um deles. Mas bora lá. Seguindo aqui com o ponto do Amazonas contra a equipe da Ferroviária. O Amazonas que foi engolido pelo Goiás no primeiro tempo, na Serrinha. E no segundo tempo, mesmo tendo uma vantagem numérica, foi um Amazonas que pouco conseguiu produzir. Talvez foi um jogo com algum reflexo era um Amazonas de ressaca da final do estadual, tudo bem. Mas ainda assim eu esperava um pouco mais do Amazonas, que tem alguns bons nomes, o Tavares, o Rodrigo Varanda, o Henrique Almeida, o Wellington na linha defensiva, o Renan no gol. Enfim, tem bons nomes o Amazonas. Aqui, eu confesso que não pude acompanhar tão bem a estreia da equipe da Ferroviária e vou colocar um confronto em aberto. Principalmente pelo fator impacto da estreia do Amazonas não ter sido dos melhores. Seguindo aqui na lista, Novo Horizontino e o Volta Redonda aqui. E aqui são pontos de realidades diferentes, né, de lutas diferentes. O Novo Horizontino, que é um dos grandes candidatos ao título, ou pelo menos ao acesso, teve uma mudança que não me agradou muito, que foi a saída do Eduardo Batista para a chegada do Humberto Louser, que inclusive deve estrear nesse jogo. A nível de desempenho, foi um Novo Horizontino que saiu principalmente no primeiro tempo bem contra o Avaí. E aqui eu vou colocar um fator de favoritismo para a equipe mandante, para a equipe da casa. Entendo que é um Novo Horizontino, principalmente avaliando um Volta Redonda que tem uma outra luta, que é a luta contra o rebaixamento, e jogando fora de casa ainda mais, coloco um favoritismo claro aqui para o Novo Horizontino. Seguindo aqui na rodada, e só uma pontuação, tá? Tanto Amazonas e Ferroviária como Novo Horizontino e Volta Redonda, às 19 horas, vou até atualizar aqui, às 19 horas desse próximo sábado, dia 12. Operário e o Goiás, aqui vai a minha mesma pontuação que eu fiz sobre o Paysandu. O Goiás vai até Belém jogar a primeira partida de ida da final, né? A primeira partida da final da Copa Verde, então deve apresentar algum desgaste, deve apresentar alguma baixa de rendimento para essa segunda rodada da Série B. Um Goiás que foi muito bem na primeira rodada contra o Amazonas, 1-0 que poderia ter sido mais. Um Goiás comandado pelo Wagner Mancini, com bons nomes no grupo.
como é o caso do Juninho, tem a chegada agora também do Anselmo Ramon, enfim. Só que é contra um Operário que dispensa muitos comentários, dispensa apresentações nesse início de ano, um Operário campeão paranaense, um Operário comandado pelo Bruno Pivetti, que teve uma grande estreia na Série B no Heriberto Riusen contra um Criciúma. O Criciúma achou o seu gol, o Operário construiu os seus 2 gols. Então aqui entendo que pelo peso da camisa Goiás, coloco sim um jogo com alguma tendência de estar em aberto, mas pelo fator Copa Verde no meio de semana e pelas próprias forças do Operário, coloco aqui uma tendência de um Operário levando a melhor. Remo e América, as 2 equipes que estrearam, dá para dizer que bem, um Remo empatando fora de casa, uma América conseguindo, mesmo encontrando alguma resistência do Botafogo, conseguindo uma vitória no Independência. Aqui pesa muito o fator Mangueirão e também pesa um pouco o fator de uma América que ainda vai tendo alguns ajustes. Teve estreias, inclusive, na primeira rodada da Série B, como William Bigode, como Miguelito. E aí se tem do outro lado um Remo que passa por uma também transição no comando técnico, Daniel Paulista, por lá. Aqui eu vou colocar um confronto que eu entendo que existe uma tendência de empate ou de estar muito em aberto. Avaliando forças individuais, talvez colocaria uma tendência um pouco mais para o América. Avaliando o fator mando de campo, colocaria uma tendência um pouco mais para a equipe paraense. Seguindo aqui com a rodada, no domingo, assim como Remo e América, acontece no domingo às 16 horas, a partir das 16, temos também Atlético e CRB. Esse jogo aqui, se fosse uma avaliação uma semana ou 2 semanas atrás, colocaria um tom de favoritismo alto para o Atlético. A estreia na Série B, ela não foi boa para a equipe mineira. Então, você está falando de um jogo que foi também complicado em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Mas tem o fator de não jogar em casa, né? Jogar no Independência, jogar distante da sua cidade, jogar em Belo Horizonte, contra um CRB também que deu algum bom indicativo com o início do trabalho do Barroca, principalmente com a sustentação defensiva, um CRB que marca um pouco mais baixo, que prioriza a fase defensiva nesse início de trabalho do Barroca. Aqui eu vou colocar um confronto em aberto, né? Colocar esse ponto de uma observação. Um jogo há 2 semanas atrás, né, eu colocaria uma tendência de um favoritismo para o Atlético, mas avaliando o momento, entendo que é um confronto totalmente em aberto. E aqui a gente vai para o último jogo da rodada, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Atlético Goianiense. 2 equipes que, assim como eu pontuei Novo Horizontino e Volta Redonda, acho que são 2 equipes em realidades diferentes, em lutas diferentes. E apesar de ser um jogo fora de casa, coloco um pouco mais das minhas fichas acreditando no Atlético Goianiense, do Tencad, um Atlético que iniciou a sua trajetória muito bem, com a virada dentro de casa, com alguma imposição, um 4-2 sobre a equipe do Atlético. Então eu vejo uma tendência assim de favoritismo para a equipe goiana. Partindo aqui para as transmissões, onde você vai poder acompanhar a cada um dos jogos dessa segunda rodada. Todos eles serão transmitidos pelo Disney Plus. Disney Plus Premium, tá, pessoal? Tem ali as categorias, é o mais caro, infelizmente. E tem também transmissões de Rede TV para o Cuiabá contra o Avaí e também para Chapecoense e Coritiba. Os 2 serão transmitidos pela Rede TV, um quinta-feira e outro no sábado. E o Desimpedidos também tem esses mesmos 2 jogos. Ainda não se tem informações sobre os jogos da ESPN TV fechada. Então, mas o que se tem até aqui é Desimpedidos e TV aberta e a Rede TV com esses 2 jogos que eu falei e todos os outros jogos pelo Disney Plus. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, fica à vontade para dar uma avaliada, também passar sobre os outros vídeos aqui do canal, sobre a Série B e sobre as outras divisões do futebol brasileiro também. Até a próxima!